A arma mais perigosa que Vladimir Putin usou nesta guerra não é um tanque, um míssil ou um drone. É uma história. Durante anos, o Kremlin manteve a guerra na Ucrânia viva, controlando o que os russos eram levados a acreditar, o que veem, o que ouvem e o que têm permissão para questionar. Enquanto a narrativa permanece intacta, o sistema sobrevive. Mas no momento em que as pessoas encarregadas de espalhar essa narrativa começam a rachar, tudo começa a desmoronar. É exatamente isso que está acontecendo agora. A máquina de propaganda do Kremlin fez o impensável, começou a admitir que a Rússia está perdendo. O próprio império de informação de Putin está se voltando contra ele, e no centro desse terremoto político está um homem, Vladimir Solovyov. Durante anos, Solovyov foi um dos propagandistas mais leais e agressivos do Kremlin. Ele era o homem que amplificava a mensagem de Putin, atacava o Ocidente e mantinha milhões de russos presos dentro da versão da realidade aprovada pelo Estado. Mas agora, em uma reviravolta impressionante na TV estatal, Solovyov começou a expor aquilo que o Kremlin tentou desesperadamente esconder, a verdadeira destruição econômica causada pela invasão da Ucrânia por Putin. Este é o mesmo homem que, poucos dias antes, estava dizendo a Putin e ao seu círculo interno que eles deveriam bombardear Londres. E agora, de repente, ele está discutindo números concretos, dor econômica real e as lutas diárias de russos comuns tentando sobreviver às consequências da guerra de Putin. Para Putin e o Kremlin, isso é como veneno injetado diretamente na corrente sanguínea. Um homem pago generosamente para repetir a linha do Kremlin agora declarou aquilo que muitos russos nunca deveriam ouvir: a narrativa é falsa. A Rússia está em apuros. Sua economia está quebrando. E, como você vai ver se continuar comigo, as tentativas de Putin de impedir esse colapso narrativo estão falhando em tempo real. Então, o que exatamente Solovyov disse? Anna from Ukraine, uma youtuber que acompanha de perto acontecimentos dentro da Rússia que muitas vezes passam despercebidos pela mídia tradicional, explica o básico. Ela diz que Solovyov é um dos homens mais perigosos da Rússia, não porque comanda tropas, mas porque comanda mentes. Sua posição na TV estatal lhe dá o poder de moldar como milhões de russos pensam, especialmente aqueles que não têm acesso a notícias independentes ou a fontes alternativas de informação. Como Ana coloca, Solovyov é uma pessoa extremamente perigosa que usou suas habilidades de comunicação para espalhar propaganda do Kremlin em larga escala. E, segundo ela, esse talento provavelmente lhe rendeu bilhões de rublos do Kremlin ao longo dos anos, deixando claro que este não é um homem que se opôs ao sistema. Este é um propagandista que se beneficiou dele, que se alimentou dele, enquanto Putin continuou fazendo o dinheiro fluir. O status de Solovyov é tão conhecido que até mesmo o Departamento de Estado dos Estados Unidos o rotulou como um rosto da propaganda do Kremlin, observando que ele passou anos, desde pelo menos 2010, transmitindo maratonas de ataques anti-Ocidente e anti-Ucrânia. Este é um homem que construiu ou controlou um ecossistema de mídia que incluía 17 canais no Telegram, além de sua própria plataforma de TV patrocinada pelo Estado. Para muitos russos, ele não é apenas um comentarista, ele é uma das principais fontes de notícias. E esse contexto importa. Porque, quando você entende o quão profundamente pró-Kremlin Solovyov sempre foi, a dimensão do que ele está fazendo agora fica clara. Ele se voltou contra o Kremlin. Como Anna from Ukraine explica, Solovyov efetivamente cravou uma faca nas costas de Putin ao listar abertamente os problemas internos que estão destruindo a Rússia. Ele começou a nomear os problemas que estão destruindo ativamente a Federação Russa por dentro. Uma das primeiras coisas que ele apontou foram as taxas de juros esmagadoras da Rússia, taxas com as quais os russos comuns ainda estão lutando, mesmo depois de o Banco Central da Rússia passar meses reduzindo-as gradualmente. Solovyov também apontou como a economia quebrada do país está destruindo empresas, e como um número crescente de pessoas apresentadas como especialistas na economia russa está alertando para um colapso total, tudo porque Putin se recusa a encerrar a guerra na Ucrânia. É claro que, fora da Rússia, nada disso é novidade. O resto do mundo já vem observando isso há muito tempo. Agora mesmo, a taxa básica de juros da Rússia está em 15,5%, mesmo após outro corte de 0,5% do Banco da Rússia.
E qualquer otimismo que possa vir desse corte desaparece no instante em que você percebe que a taxa ainda é tripla, ou até quádrupla, das taxas vistas em países como Estados Unidos, Austrália, Arábia Saudita, China, Reino Unido, Canadá e a maioria das economias desenvolvidas do Ocidente, segundo a Trading Economics. Até a taxa de política monetária de Ruanda, em 7,25%, é menos da metade do que a Rússia está enfrentando agora. E a crise empresarial é igualmente grave. Os pequenos produtores de petróleo da Rússia estão sendo esmagados. As sanções ocidentais impostas após a invasão de Putin estão fazendo exatamente o que foram projetadas para fazer: apertar as partes mais fracas da economia russa até elas cederem. Os preços do petróleo russo foram reportados em torno de $40 por barril pelo Yahoo Finance em 18 de fevereiro, e esse preço simplesmente é baixo demais para que muitos pequenos fornecedores russos permaneçam solventes. Ana From Ucrânia acrescenta que Solovyov não parou por aí. Ele também destacou como as altas taxas de juros estão forçando empresas a fechar. Restaurantes estão fechando. Lojas estão fechando. Prédios residenciais estão ficando sem vender. Esses foram exatamente os padrões que ele supostamente repetiu em seus comentários televisionados. E ele ampliou o ataque. O setor de construção da Rússia. A metalurgia. Petróleo. Gás. Todos entraram na mira de Solovyov em um discurso que, pela primeira vez, não foi direcionado aos inimigos da Rússia no exterior. Foi direcionado diretamente ao Kremlin. E a mensagem foi inconfundível. Os russos sabem que a guerra está ferindo suas vidas. Eles sabem que a invasão de Putin está estrangulando a economia. A The Economist descreveu a economia russa como estando na zona da morte em um artigo de 16 de fevereiro. A revista argumentou que, embora a Rússia possa evitar um colapso dramático de um dia para o outro, ela também não está se recuperando de forma significativa e provavelmente não vai se recuperar até muito depois de a guerra na Ucrânia terminar. Em outras palavras, a economia da Rússia está presa. Preso em um equilíbrio negativo, mal conseguindo se manter enquanto a máquina de guerra de Putin devora cada setor que não esteja diretamente ligado ao esforço de guerra. Essa é a realidade sobre a qual Solovyov começou a falar. E pode ser que ele só tenha dado esse passo porque agora enxerga o que está se tornando impossível negar. O poder está mudando dentro da Rússia, e o controle de Putin está enfraquecendo. Putin construiu seu poder com base em segredo, medo e controle da mensagem. Mas ele já não consegue esconder as consequências de suas próprias decisões do seu próprio povo. Ana faz um ponto importante aqui. Ela diz que Solovyov parece estar falando diretamente aos russos comuns ao focar nos sinais óbvios de uma economia moribunda, sinais que as pessoas podem ver por si mesmas todos os dias. Elas veem isso na rua. Sentem isso no trabalho. Falam disso em suas cozinhas. E quando a dor econômica chega a esse ponto, quando ela se torna parte da conversa cotidiana, fingir que está tudo bem deixa de funcionar. Isso deixa Solovyov com um dilema. Ele continua repetindo a linha do Kremlin de que a Rússia é forte e estável, mesmo enquanto as pessoas vivem o oposto? Se continuar, ele perde o pouco de credibilidade que ainda tem, e sua carreira como pseudo-jornalista vira piada. Ou ele muda de rumo, se distancia da narrativa em colapso e começa a falar mais abertamente sobre o que as pessoas realmente estão vivendo, sabendo que isso pode atrair a ira de Putin? Não é a primeira vez que Solovyov encosta nos limites da lealdade ao Kremlin. Após a humilhação em curso em agosto de 2024, quando a Ucrânia contra-invadiu e tomou o território russo, Solovyov disse que uma renúncia é necessária. Mas mesmo então, sua crítica foi cuidadosamente enquadrada. Ele não disse que Putin deveria renunciar. Esse sempre foi o truque. As críticas ocasionais de Solovyov vinham envolvidas num subtexto de que o próprio Putin ainda era sábio e poderoso, e que o problema eram apenas as pessoas ao redor dele. Desta vez é diferente. Ao expor publicamente o estado da economia russa, Solovyov tornou impossível evitar a verdade central: as decisões de Putin criaram essa crise. A guerra de Putin foi o que empurrou a Rússia para essa situação. E Solovyov não é o único escapando do controle de Putin.
Daqui a pouco, vamos entrar em como todo um ecossistema de blogueiros militares russos também está se voltando contra o Kremlin, acelerando o colapso da máquina de propaganda de Putin e cravando essa faca ainda mais fundo. E se esse tipo de análise é exatamente o que você procura, certifique-se de se inscrever no The Military Show. Nós cobrimos esse tipo de coisa todos os dias. O que estamos vendo agora não é apenas um momento de mídia. É a quebra de uma das armas mais importantes de Putin contra sua própria população. O controle da narrativa sempre foi a base do seu poder. O Kremlin entende que, se controlar a conversa, consegue manter as pessoas leais, ou pelo menos passivas, não importa quão ruins as condições fiquem. Homens como Soloviev deveriam reforçar essa estrutura. Eles deveriam tocar o tambor, não quebrar o tambor na TV estatal e mostrar ao público a podridão por dentro. E essa obsessão por controle narrativo não para nas fronteiras da Rússia. Putin tenta impor isso globalmente também. David Adeptula, escrevendo para Forbes, explica como a estratégia de Putin nesta fase atual da guerra depende menos de uma vitória clara no campo de batalha e mais de convencer o mundo, especialmente os Estados Unidos, de que a vitória russa é inevitável, de que apoiar a Ucrânia é inútil e de que a normalização com a Rússia seria mais lucrativa do que um confronto prolongado. Essa estratégia é construída sobre mentiras. E cada mentira que Putin conta vira mais um fio na grande tapeçaria de propaganda que o Kremlin trabalha constantemente para manter. O perigo para Putin é que sistemas de propaganda são frágeis. Eles parecem fortes, até que um fio seja puxado. Soloviev é esse fio. Um porta-voz de alto nível do Kremlin saindo do roteiro não cria apenas constrangimento. Isso começa a desfazer toda a estrutura da mensagem. E é exatamente por isso que isso é tão prejudicial. O fio se soltou. A tapeçaria está começando a desmanchar. E o dano já empurrou Putin para movimentos desesperados nos últimos dias. Vamos chegar nisso em um momento. Antes disso, vale a pena parar e observar o quão extraordinária é, de fato, a virada de Soloviev. Anna from Ukraine chama isso de um momento decisivo, possivelmente o primeiro desse tipo durante o governo de Putin. Ela argumenta que a mudança de Soloviev simboliza uma perda de controle do Kremlin, porque na Rússia a maioria das pessoas não expressa abertamente opiniões políticas independentes. Em vez disso, elas recebem suas opiniões da TV estatal e de figuras online aprovadas pelo Kremlin. Então, o que acontece quando uma das pessoas que molda a opinião pública começa a passar informações que apontam diretamente para o Kremlin como a fonte do sofrimento delas? Nada de bom para Putin. E se Soloviev continuar nesse caminho, mais russos vão começar a ligar os pontos. Eles podem começar a enxergar com mais clareza que o próprio governo deles, movido pela obsessão de Putin pela guerra, que está piorando ativamente suas vidas. Talvez Soloviev vá ainda mais longe. Talvez ele comece a focar em impostos e em como Putin está drenando dinheiro do bolso do cidadão comum para continuar financiando a guerra. Há muito a expor. A Asia News, em uma reportagem de 18 de fevereiro, observou que as tarifas de serviços municipais em toda a Rússia aumentaram em média entre 8% e 12% em 2025. Além disso, o IVA subiu 1,7% em 1º de janeiro em diversos produtos, ajudando a elevar ainda mais os preços ao consumidor em um país onde muitas pessoas já tinham dificuldade para comprar itens básicos. Esse é o tipo de pressão que a propaganda só consegue esconder por certo tempo. E, quando um grande propagandista começa a confirmar aquilo que as pessoas já estão sentindo, o Kremlin enfrenta um cenário de pesadelo. Porque, em um sistema construído sobre disciplina de mensagem, alguém dizendo a verdade de dentro da máquina de propaganda é mais perigoso do que qualquer crítico de fora. Então, onde isso deixa Putin? Antes, dissemos que seu controle está enfraquecendo. E quando o controle autoritário enfraquece, líderes ficam desesperados. A resposta de Putin, ao que parece, é apertar ainda mais os parafusos. Esse desespero agora produziu o que pode ser uma de suas medidas mais autodestrutivas desde o início da invasão, restringir o acesso ao Telegram. E isso importa muito mais do que pode parecer à primeira vista. O Telegram não é uma plataforma de nicho na Rússia. Ele é central para o ecossistema de informação do país.
O New York Times relata que mais de 100 milhões de russos usam o aplicativo e cerca de 60 milhões o utilizam diariamente. Além da televisão e dos jornais, o Telegram é uma das principais formas pelas quais os russos consomem notícias, incluindo propaganda do Kremlin. Lembre-se, o próprio Soloviev tinha 17 canais no Telegram. O Kremlin claramente entendia o valor da plataforma. Mas esse valor só existe enquanto o Kremlin consegue dominar a narrativa ali. E ele não consegue mais. Blogueiros militares vêm compartilhando mais informações do que o Kremlin quer tornar públicas. O Telegram também criou espaço para os russos terem contato com visões não alinhadas ao Kremlin. Em um sistema construído sobre mensagens controladas, isso sempre terminaria em repressão. Agora aconteceu. E muitos propagandistas russos estão furiosos. A reação foi especialmente intensa entre os blogueiros militares. O que o Independent relatou o crescimento da raiva entre essas figuras de propaganda menos tradicionais após as restrições ao Telegram e uma proibição relacionada ao uso do WhatsApp na Rússia. Muitos deles estão exigindo abertamente que o Kremlin pare de tirar deles as plataformas das quais dependem. Um dos blogueiros militares mais conhecidos, Figure Bomber, resumiu o clima com sarcasmo amargo. Referindo-se a Stalin e usando um insulto contra os ucranianos, ele escreveu: "Infelizmente, não podemos cortar a Stalin do Skopje. Mas podemos cortar o Telegram dos russos. E se podemos, por que não?" Do ponto de vista de Putin, a resposta é óbvia. Se o Telegram já não é mais totalmente controlável, ele vira uma ameaça. Ao restringi-lo, o Kremlin pode tentar empurrar os usuários para alternativas controladas pelo Estado, como o app Max. Mais importante ainda, pode tentar reduzir o fluxo de informação vindo de fontes que não estejam totalmente alinhadas com a mensagem oficial. Mas isso teve um custo. Até alguns dos defensores mais barulhentos de Putin estão irritados. A Bloomberg reportou em 17 de fevereiro que cortar o acesso ao Telegram pode ter sido um passo longe demais até mesmo para muitos russos pró-Kremlin. Algumas figuras importantes também criticaram a medida. Dmitry Peskov, porta-voz de longa data de Putin, chamou a perda do Telegram de uma vergonha. E sim, Soloviev também reclamou, dizendo em uma transmissão ao vivo que seus números de audiência caíram fortemente depois da repressão ao Telegram. Esse detalhe diz muito. Blogueiros militares não são apenas ruído no sistema. Eles importam para o Kremlin. Quando obedecem, funcionam como infantaria digital na guerra de propaganda de Putin. A CNN os descreveu em 2023 como os soldados digitais de Putin, e muitos têm contatos profundos dentro do exército russo e de círculos paramilitares como o Wagner. A BBC observou que esses blogueiros são especialmente populares porque muitas vezes fornecem mais informações sobre o que está acontecendo na Ucrânia do que a mídia estatal, mesmo que ainda empurrem uma linha fortemente pró-guerra. E, claro, muitos deles ganham muito dinheiro com isso. Então, sim, parte da raiva deles é financeira. As restrições ao Telegram estão cortando sua fonte de renda. Mas o Kremlin provavelmente teme algo maior do que receita perdida. Esses blogueiros sabem demais. Falam demais. E muitos deles têm audiências de centenas de milhares ou milhões. Isso os torna úteis quando apoiam a narrativa. E os torna perigosos quando não apoiam. O poder de Putin sempre dependeu de controle total da narrativa. Quando vozes nas redes sociais começam a agir como canhões soltos, cada vez mais fios daquela tapeçaria de propaganda começam a se desfazer. E isso não começou ontem. No fim de 2025, o Kremlin já havia começado a apertar o cerco contra seu próprio ecossistema de propaganda. O Carnegie Endowment observou em dezembro que vários blogueiros pró-guerra haviam sido rotulados como agentes estrangeiros ou acusados sob leis de extremismo da Rússia. A análise do Carnegie sugere que isso não foi aleatório. Pode ter sido um esforço calculado do Kremlin para criar a aparência de que estava controlando vozes radicais pró-guerra após anos de fadiga de guerra entre russos comuns. Mas a máquina se moveu devagar demais. Não silenciou Soloviev a tempo. E agora que Soloviev se voltou abertamente, o pânico de Putin está se transformando em desespero. Porque, se Putin não pode confiar em um dos homens mais promovidos do seu império de mídia,
Em quem ele pode confiar? Se as próprias pessoas pagas para vender a história não estão mais totalmente comprometidas com ela, como o Kremlin mantém essa história viva? Essa é a crise que Putin enfrenta agora. Essas são perguntas que ele nunca quis responder, e tudo o que estamos vendo agora, as restrições ao Telegram, os bloqueios de informação, a pressão sobre blogueiros, parece o comportamento de um líder que sabe que seu controle está enfraquecendo. Anna from Ukraine resume isso de forma brutal, chamando a Rússia de um país sofrendo da loucura do seu líder, uma população que entregou seus direitos e liberdades e agora está pagando o preço. Talvez Solovyov finalmente tenha percebido isso também. Talvez ele tenha decidido que usar sua plataforma para refletir o que os russos realmente estão vivendo importa mais do que repetir sem parar o que o Kremlin quer que ele diga. Se for isso, marca uma ruptura profunda na parede da propaganda. A guerra na Ucrânia já está perdida no sentido que mais importa para o sistema interno de Putin. O custo já não pode mais ser escondido, e os russos comuns estão sentindo esse impacto de forma cada vez mais dura a cada dia. Putin pode continuar empurrando a guerra adiante. Mas agora ele faz isso com uma faca nas costas, sabendo que uma das vozes mais influentes da Rússia está dizendo exatamente o tipo de coisa que o Kremlin nunca quis que fosse dita em voz alta. Putin aleijou seu próprio país. E Solovyov sabe disso. Mas nem mesmo Solovyov revelou completamente o quão profundo é esse estrago. A economia russa não está apenas em apuros, ela está no vaso sanitário. E o país talvez já tenha sido puxado descarga abaixo tão longe que leve gerações para se recuperar. Se você quiser ver o quão ruim a situação realmente ficou para a Rússia, assista ao nosso próximo vídeo. E se você gostou desta análise, inscreva-se no The Military Show para mais bastidores sobre o que os russos realmente estão pensando e o que a própria máquina de propaganda de Putin já não consegue mais esconder.